Está no ar mais um Conecta Aciesc, o podcast do corretor catarinense. E hoje a mesa aqui é de peso, os caras já estão rindo de mim. Tu tá rindo porque... Tá gatinho. Tô gatinho. Eu tô de óculos escuro porque eu esqueci meu óculos com lente clara lá embaixo no carro e aí não deu para voltar. Eu vou gravar com esse mesmo, então... Desculpa, eu sou ceguinho, velho, é fogo, né? E hoje nós estamos com o meu amigo do lado nas carrapetas aqui, o Dudu Amarante, que é o nosso casca de bala, o responsável por fazer funcionar, né? Junto, parte disso. O podcast. E a mesa hoje é de peso, hein, Dudu? Peso, estamos recebendo aí um cara, um amigo, um profissional, uma pessoa que dispensa comentários, né? E tem duas funções muito importantes. Uma delas que é ser sócio da Maybelli, uma construtora referência, e hoje aqui como presidente da ACIP, né? Essa associação de construtoras e incorporadoras de Porto Belo, que é uma referência hoje, né, Ney? A gente quando fala em organização de empresas, hoje com certeza a associação aí, a ACIP, é uma referência. Então é um prazer estar te recebendo hoje aqui, Maicon. Obrigado. Pela primeira vez nesse estúdio, né? Vive aqui, é freguês da casa. Já aqui. vim algumas vezes aí. Obrigado pela oportunidade de a gente poder contar um pouquinho do nosso trabalho, da gente bater um papo, compartilhar um pouco das experiências, né? Legal. Vamos compartilhar de mais sucessos, né? Com certeza, né? Com certeza. A gente está aqui para trazer notícia boa e poder contribuir com o mercado imobiliário da forma mais justa, transparente e honesta, que é o que a gente sabe fazer. Verdade. Irmão, mais uma vez, assim, até ontem eu estava num jantar em Florianópolis e com o pessoal do Cofesse Cresce, e uma das pessoas lá, pô, como é que é a associação? Vieram para cá visitar, perguntaram da associação, perguntaram como funciona o modelo de vocês, o pessoal não era daqui, era de fora, e aí a gente explicou um pouquinho, e é algo meio que raro, assim, né? O trabalho de vocês. Conta para nós como é que foi a missão de vocês, como é que é a ideia de vocês ter criado a ACIP. Então, na verdade, a gente tem recebido com muita frequência visita de outras cidades, entendendo qual é o modelo de negócio, né? Não é de negócio, mas sim dessa associação, do porquê do sucesso, né? Dessa propagação do trabalho que a gente fez, né? O nosso plano sempre foi tratar cidade em primeiro plano e em segunda classe. Legal. Então, entendíamos que precisávamos de alguma forma contribuir para o município dentro da expertise daquilo que a gente tem hoje como administrador das nossas empresas e empreendedores atuantes em Porto Belo. Então, dentro disso, a gente começou a criar um plano de desenvolvimento do nosso trabalho junto com a prefeitura. E, obviamente, que teve essa aceitação da prefeitura, né? Porque a prefeitura ela não tem a obrigação nenhuma de sentar à mesa com uma associação para discutir fatos relevantes. Mas tivemos essa oportunidade, no momento era o prefeito Emerson, que hoje é deputado. E, obviamente, que o trabalho se deu sequência depois com o prefeito Joel, no segundo mandato dele agora. Então, é um trabalho que foi aceito por eles e que a gente tem essa oportunidade de dividir a mesa com eles, dividir opiniões, projetos e ideias, mas a concepção, de fato, da ACIP, ela se dá numa estratégia também de defender a classe, né? Porque a gente precisa da representatividade dentro do nosso município e, obviamente, para tentar contribuir na melhoria da cidade. Engraçado, porque a gente tirou também, quando foi criação da ACIESC, né? A gente meio que se falou, pô, deu certo na criação. É uma referência, né? É uma referência, né? E aí a gente, do mesmo jeito que vocês se juntaram para poder ter a representatividade, porque era muito mais difícil, né? Imagina, você chegar e bater na porta do prefeito, é uma situação. Você como presidente da associação e toda a diretoria da associação, bater na porta do prefeito é um outro peso, né? Trazer uma ideia. Hoje vocês conseguem fazer coisas que sozinho, como um consultor, independente o nome, o conhecimento e a grandeza da consultora, né? Como hoje é a consultora de vocês, não ia ser bem mais difícil, né? Ou quase impossível, né? Exato, a representatividade de um conjunto, né? A gente usa prerrogativas desde que a gente é pequeno, que a união faz a força. Sim. E é de fato isso, né? Quando a gente junta pessoas de bem,
junta CNPJs que querem incorporar naquela cidade, que querem fazer um trabalho transparente na cidade, que querem ajudar a cidade. Porque na nossa posição de ACIP, a gente contribuiu muito e contribui ainda com projeto, com obra. Então, é um acervo muito grande da nossa intervenção hoje a nível municipal. Então, e obviamente que a gestão pública ela sofre alguns gargalos pela burocracia da administração pública diária. Eles têm um orçamento para cumprir, uma LDO para cumprir, eles têm a licitação para cumprir, tem um monte de coisa que a gente não precisa, né? Se seguir a regra é mais rápido, né? A gente segue, mas a agilidade da mão privada ela é diferente, né? Verdade. A ótica do negócio, a agilidade do processo, né? O prefeito ele é um cara que ele tem que tomar várias decisões e embaixo dele ele tem um guarda-chuva de várias secretarias que tomam decisão por si só. Sim. Né? E na iniciativa privada a gente se transforma em líder dos nossos negócios e toma as decisões e obviamente que a gente também tem um guarda-chuva, mas ele é um... Processo inverso, né? É um processo um pouco diferente porque a gente está resolvendo coisas ao nosso favor e não a um município inteiro. E aí tem uma ótica muito difícil de ser levado na mesa porque geralmente quando você agrada alguém, você desagrada outro alguém. Sim. E aí tem que ponderar muito isso, né? Então eu entendo que talvez seja um pouco de dificuldade do homem público às vezes se posicionar toda hora porque ele algum momento ele vai desagradar alguém, né? Verdade. E esse é um ponto, né, Michael? Eu lembro quando nós chegamos há alguns anos aqui no mercado, né, e eu falava até mesmo com a Amanda, enfim, que por que o mercado não tinha uma organização das imobiliárias? Nós víamos assim a força que teria, e era uma época que muita coisa estava acontecendo, ainda acho que da pandemia para frente muita coisa aconteceu, e logo quando veio a ACIP, porque a gente sabe que tem essa questão de lidar com o ego, é bastante pessoa de poder ali, e quando essas pessoas entendem que mesmo que todos tenham poder, o poder de todos juntos é muito maior, a coisa vai. Então, mais uma vez a gente falando sobre a referência da ACIP, hoje a Ciesc, né, tá gatinhando nessa questão de tentar fazer isso, tanto que alguns movimentos já geram resultado. Mas, Michael, a gente fala lá com corretores, também fala com construtores, mas também a gente fala com clientes. E hoje o argumento de que se tem a ACIP e a ACIP em conjunto com a prefeitura faz as obras no município, executa muitas dessas obras, é um argumento pesadíssimo de venda. Inclusive, eu uso muito. Então é interessante saber quais esses valores que norteiam a ACIP e também que tu abranja um pouco mais desses objetivos da ACIP. Realmente pautar algumas coisas onde que a ACIP quer trabalhar, porque para aquele cliente que é quem paga aquela conta final lá, para ele saber e se sentir muito mais seguro, né? Sentir muito mais segurança no nosso mercado. Eu acho que tu não tenha medo de detalhar isso que é importante para nós. Não, então, o conjunto de fatores do sucesso de uma associação, ele se dá prioritariamente das pessoas que estão representando ela. Então, se tivesse alguma coisa que desabonasse a minha postura como empresário, talvez a associação teria uma credibilidade diferente. E automaticamente eu tenho uma diretoria que trabalha no mesmo nível que eu e tem o mesmo nível. Então a credibilidade é conjunta. Mas o que eu entendo que faz com que a CIP seja diferente? Primeiro, porque a gente nunca discutiu valores dentro da associação. Ela não é uma formação de mercado para discutir tabela, preço, produto, prazo. Nós nunca tratamos isso. Então, a gente... Ninguém lá tem joguinho combinado. Nunca se falou de permuta, de percentual. Não faz sentido, porque desde o primeiro momento a gente discutiu que nós seríamos uma associação para ter uma interferência positiva na cidade com ideias, projetos e soluções, né? E que a gente tivesse uma representatividade da classe majorada a nível igualitário. Legal. Sempre prezando pela isonomia. O que eu posso, meu concorrente pode. O que eu não posso, meu concorrente não pode. Então, essa foi a base fundamentada dela. E para ela atingir o ponto que ela atingiu, e eu entendo que o que você falou é exatamente isso, ela virou um ponto de argumento para os clientes adquirirem e entenderem qual é por que ela se posiciona na cidade. Uma é porque a prefeitura
inteligentemente está vendendo um espaço aéreo e majorando um valor em cima disso, Sim. que é uma maneira inteligente, e o mercado comprou isso. Ele é caro, mas o mercado absorveu, então é um produto que vende. Entendo que a prefeitura foi inteligente ao momento que aceitou a ideia pela agilidade e pela rapidez da condução dos fatos que a gente cria hoje dentro da associação. Mas o que a gente preza muito hoje como diretoria, porque assim eleito fomos para tomar as decisões à frente dos associados, obviamente que sempre levado em pautas, reuniões e votações. Mas sempre tivemos a cautela com que tipo de notícia nós ia dar. Boa. Da fidelidade da notícia e da provocação de coisas que seriam palpáveis e que execuíveis. Então vocês nunca vão ver uma notícia da CIP de uma obra que não vai sair do papel. Em questão de infraestrutura da cidade. Exato. Então, quando a CIP deu notícia, ela trouxe remédio. Já aconteceu. Cancelou. Sempre. Nós vamos fazer isso, beleza. Da onde que sai o dinheiro, quem é que paga, como é que faz, onde é que está o projeto? E isso a gente trouxe a disciplina e a doutrina das nossas empresas, da gestão que a gente faz para dentro da associação, para trabalhar no mesmo patamar e sabendo que nós estamos lidando com o dinheiro do associado e lá na frente, na execução, nós estamos lidando com o dinheiro do povo, porque o dinheiro da outorga não é nosso. Nós não estamos fazendo favor nenhum para o município. Nós estamos fazendo o gerenciamento de um recurso, gastando ele e sabendo gastar, né? E trazendo para a comunidade com mais agilidade. Mas o dinheiro é público. Né? Até uma consultora que a gente fez um podcast, ela falou assim, o que a gente quer saber e o que o cliente quer saber e que a maioria das pessoas querem saber é aonde está sendo aplicado o dinheiro, né? É uma dor, né? É a dor, né? O consultor vai lá, paga, ele melhora a ideia do município. Eu entendo isso, e aí vocês ajudam. Conta para nós, por exemplo, assim, quais foram os projetos que vocês já concluíram? Tipo, não é o projeto que mas o que vocês já, como a CIP, ajudaram a concluir em Porto Belo? Será que nós vamos ter tempo para contar? Vamos dar ali, 2 horas e meia. É porque assim, a CIP fez muito projeto, executou muito projeto e muitas empresas executaram projetos da prefeitura intermediados pela CIP. Mas os principais, vamos falar. Os moles do Rio Perequê e do Perequezinho, a drenagem da Avenida Tílio Fontana, o projeto de execução da Dorvalino Voltolini, projeto de execução da Santino Voltolini, a pavimentação do Araçá, a UPA 24 horas, verdade. a UBS 24 horas, o Colégio Catarina Guerreiro, tem mais coisa. Mas, homem, vamos falar assim, pontuamos 10 obras de envergadura aí, que nós estamos falando de praticamente aí uns 60 milhões de obra. E nós estamos falando que a nossa entidade, ela tem... 60 milhões já. Isso. Não, foi muito mais. Muito mais. Foi muito mais. Sem falar do tempo, né, que foi executado de maneira objetiva, rápida, né? Tempo curto. A parte do Rio antes, a gente tinha um antes e um depois agora, né? A balneabilidade. Então, é um caso. Fala para nós, esse é um casezão, né? Sim, é o principal. Entendo que seja hoje a nossa cidade, ela foi a única cidade do estado litorâneo, obviamente, cercada por mar, que foi 8 semanas consecutivas 100% de balneabilidade no pico da temporada, que foi entre 1º de janeiro a 20 e pouco de fevereiro. E o único pecado que nós temos hoje como praia, a gente sofre num ponto apenas exclusivo, que é no Rio Perequezinho. Quando chove, a gente sofre influência de sedimentos que acabam tornando aquele ponto ali impróprio para banho. Sim. Mas depende do volume de chuva. Então hoje a gente tem uma orla, não era o projeto trazer essa balneabilidade, não. O projeto inicial não foi pensado nisso. Os moles, eles funcionam como uma canalização de pluma de sedimentos do rio para pegar o emissário e ser descartados em alto mar. Sim. E aí vai a natureza, assim como sofre em qualquer lugar que tenha um rio que deságua no mar. Claro. A gente sofria com maré e com vento. E aí, obviamente, que isso represava na orla, porque nós temos uma baía e não temos uma vazante que empurre isso a mar. Então, o mole, ele acaba funcionando como um extravasor
para jogar isso para o mar e aí não rebojar e voltar para a orla. Mas automaticamente nós entendíamos que a balneabilidade aconteceria, mas não era a finalidade das duas ferramentas e dos dois instrumentos que foram implantados na orla. Até a questão turística, né? O mole acaba por consequência que vira uma grande atração turística, né? É um ponto turístico hoje, né? Foi a maior obra de envergadura que aconteceu na cidade até hoje. A cidade tem 189 anos, vai fazer 190 anos agora em outubro. E é uma cidade que virou a página em 5 anos. Agora, tu imagina se nós tivéssemos um hard rock e não tivesse isso, né? Então, o projeto do hard rock, quer dizer, nós temos hoje um projeto, vamos cortar um pouquinho aqui, não tem nada a ver com a CIP, mas, veio, chancela, tem um produto legal, a cidade melhorou a balneabilidade, cara, e talvez isso demoraria muito mais tempo, né? Olha, eu estava conversando com o pessoal de Itapema, se eu não me engano, demorou 5 ou 8 anos para sair o pier do lado de cá, né? O lado de Itapema. Quer dizer, vocês fizeram em tempo recorde. Isso é, mais uma vez, parabéns para vocês. Isso é um dos, né? Então, eu acho que agora vem a parte de atracamento de barco, de jet, a parte turística, valorização que trouxe isso, né? Porque quando a gente fala muito em valorização de Porto Belo, a gente tem que entender que às vezes aquele negócio que você fez lá que nem todo mundo sabe, mas a balneabilidade ajuda a vender mais caro, a valorizar mais o imóvel, a dar mais qualidade de vida, a menos qualquer parte de saúde, né? Tudo muda, né, na cidade. É que analise o seguinte, se nós não tivéssemos a ferramenta chamada praia, nós moraríamos numa cidade normal. Verdade. O que nos traz a diferença e a pujança do mercado imobiliário é porque nós temos praia. Sim. O meu cliente não sai lá do interior do estado para vir aqui se não tivesse uma praia. Ele não vem passear aí. Senão ele ficaria na cidade dele. Porque o nosso glamour, a nossa qualidade é ter o mar. É ter um clima favorável, é ter uma brisa diferente, é ter um visual diferente, é ter paisagem. E a praia compõe isso. Se nós maltratar o nosso carro-chefe, que é a maior ferramenta e é o nosso maior instrumento, ele cai por terra. Então, quando nós formatamos a CIP, a gente sempre colocou a praia em primeiro plano. O que nós vamos fazer? Beleza, a ferramenta principal é a praia. Porque a gente pode, as pessoas elas podem pensar da maneira que querem, que pensem. Mas, enfim, a maior indústria do município é a construção civil. Verdade. Se a construção civil não performar, os demais segmentos não performam. Porque é uma cadeia. A gente pode ter expansão de mercado, de farmácia, de pet, do segmento que quer que seja, mas o recurso sai do trabalhador da construção civil, do cara que transporta para a construção civil, do cara que vende insumo para a construção civil, porque a nossa indústria é essa. Respinga outras características e outros negócios atrelados a isso. Verdade. Mas se a construção civil não tiver saúde, os demais também não têm. Perfeito. Então, e qual é a ferramenta da construção civil? É a praia. É a praia. Verdade. Então, se nós maltratar ela, nós não vamos ter a característica que a gente espera da nossa cidade. Eu ia agregar isso mesmo. Hoje de manhã nós estávamos fazendo uma outra entrevista, estava falando sobre isso. Que eu vejo, né, a minha opinião, que a construção civil, ela só está entregando... ela está entregando uma estrutura fundamental para as pessoas que estão vindo por causa do mar. Então, a construção civil acaba que ela está suprindo aquela dor. Se nós não tiver, além da construção civil nos mover hoje, se nós não tivéssemos a construção civil, a cidade não evoluiria, porque a gente sabe de outras cidades de praia que muitas vezes a construção civil não entrou forte e ela não evolui, porque aquilo começa a faltar estrutura, começa a faltar um monte de coisa que hoje, modéstia à parte, a nossa região é muito bem suprida de empreendimentos maravilhosos. Por isso que o mundo compra aqui. Senão talvez aquele cara estruturado do mundo inteiro, ele não viria para cá se não tivesse bons empreendimentos, porque a infraestrutura a gente ainda está engatinhando, né? Eu tenho uma pergunta aqui, Michael, eu vou dar uma mudada nela ali, porque tu respondeu um pouco antes ali, mas eu quero agregar e vou fazer uma pergunta aqui que não estava no escopo aí, Ney. Mas assim, ó, hoje
a gente sabe dessas benfeitorias que a CIP, que o poder público privado agrega. Eu digo, né, que se a CIP, imagina você na sua cidade se tivesse uma ACIMED, uma associação de médicos, onde determinado imposto fosse para aquela associação e a associação de fato construísse hospital, construísse tantas outras coisas, postos de saúde. É isso que a gente sonha, né? Sim. É que o nosso dinheiro vá, né, o nosso imposto vá e de fato seja executada a obra para a gente ter esse retorno. Então isso é maravilhoso, porque a gente tem isso aqui na nossa região. E por que tu acredita, ou se tu tem a tua opinião, por que ainda Itapema não criou a associação dela? Por que Balneário não criou? Embora a CIP, a gente sabe que tem muitos construtores que daqui de Itapema constrói Porto Belo, mas você acha que não seria muito favorável ter uma associações de Balneário, de Itapema, de Porto Belo, porque não de cidades próximas aqui, não fortaleceria ainda mais? Então, veja bem, na verdade Itapema existe. Né? Itapema tem o Sinduscom, que é quem representa a classe. E o Sinduscom é Sinduscom Costa Esmeralda, Itapema, Porto Belo, Bombinhas. A representatividade do Sinduscom era muito omissa em Porto Belo. Sim. E aí, automaticamente, a gente... Sentir essa falta... Filho meio abandonado. Eu falo isso porque eu incorporo desde 2010 em Porto Belo. Sim. Então, eu tô 15 anos incorporando em Porto Belo e há 15 anos ninguém olhava para Porto Belo. E eu não tinha ninguém defendendo a minha classe lá. Então, isso eu sentia essa dor. E automaticamente, ao momento que o cenário foi dando uma melhorada, ou então, vamos falar melhor, uma menos piorada, foi tomando um pouquinho mais de corpo e chegou num ponto que nós falamos desse assunto ontem na nossa Assembleia da CIP. Nós éramos em 6, no primeiro churrasco que nós fizemos, para começar a compilar uma ideia. 6. E hoje nós estamos em 52, 53 CNPJs, em 5 anos. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente fizer uma análise crua, e aí você vai talvez concordar comigo ou não, mas aonde que a CIP entrou de uma maneira diferente? Nós botamos a mão no bolso. Sim. Nós entregamos para a prefeitura mais de 4 milhões de reais em projeto até hoje. Nós estamos fazendo um licenciamento do engordamento da faixa de areia que vai custar 2 milhões e 250. Fora esse dinheiro, nós já entregamos 4 e vamos entregar mais 2. Esse dinheiro é no amor? É no amor. É no amor. Não então nós vamos lá, pegamos associado, cada um dá 5 conto, agora 1.000 por mês, e aí nós, como diretoria, temos que compilar uma empresa, fazer uma análise, vender o projeto para a prefeitura, né, no bom sentido de fazer isso aqui é importante, e o prefeito dizer assim, vamos junto, vamos junto. Aí nós vamos lá, vendemos para o associado, criamos um cenário financeiro, porque nós não podemos chegar e falar assim, quanto que é o projeto? 2 milhões e 200, beleza. Somos 50, divide aí, cada um tem que botar 50 na mesa agora. Não faz sentido. Até porque tem empresas que têm faturamentos diferentes e a gente divide numa forma igualitária. Então não faz sentido a gente maltratar o cara que talvez esteja começando ou o cara que está apenas com uma obra. Então a gente tenta criar uma maneira que fique saudável para todo mundo e propõe isso lá e faz um trabalho para isso. Né? Imagina. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, a gente faz coisas que o empresário comum não faz. Por que ele não faz? Porque o governo deveria fazer. Então, se o governo não faz e ninguém faz, aí não faz. Então, não, acontece. Ou acontece com menos velocidade, entende? E aí, quando a gente, como a CIP, desenvolve um projeto desse, a gente bota a mão na carteira e paga. E nós não ficamos olhando para o lado. Que esse é o problema, é olhar para o lado. Por quê? Ao momento que eu faço uma obra de uma envergadura X, eu vou privilegiar mais um e menos o outro. O cara que está mais perto da orla vai vender mais caro, o cara que está mais longe da orla vai vender mais barato. Menos caro, mas vai agregar para todo mundo. Mas o cara não pode pensar no individualismo. Eu não posso pensar, mas se eu fizer o engordamento agora, eu não tenho nenhum prédio na Tílio Fontana e agora? Mas eu tenho um concorrente meu que tem 3. Tá bom, cara, paciência. Mas a gente não tem essa vaidade. O cara pagou a permuta mais cara para estar lá na ponta também. Mas a gente não tem vaidade. Sim, entendi. A associação, ela é igualitária. A gente não vai lá discutir coisas. A gente não tá olhando para ver quem que tá... Para o umbigo de cada um, vamos olhar o todo. A gente olha a cidade. Então, o que a cidade precisa? Nós estamos com dificuldade na prefeitura de projeto. Dinheiro nós temos. Ok. Quais são os projetos prioritários da prefeitura? Qual que é o desejo da prefeitura? Não, a prefeitura tem um desejo de fazer uma escola no bairro tal porque está faltando aluno. Ok. Está faltando vaga. Nós vamos fazer.
Aí nós vamos lá, botamos uma escola, gastamos 4 milhões de reais para fazer uma escola. E aí a gente vai lá, doa o projeto, faz, acontece, e um dos associados assume, vai lá e que é o que está acontecendo. Que é o que aconteceu em diversas obras de envergadura aqui. Se fosse o beabá do poder público, ele ia licitar um projeto. Sim, aquilo que eu estava falando. E aí ele antes. tem 30 dias de licitação, aí pode recorrer na licitação, e aí vai vir uma empresa que pode ter uma característica positiva ou negativa, mas ela pode ser vencedora, se ela atender os pré-requisitos. Aí, no próximo momento, ela vai licitar a obra. Aí pode ser que venha uma empreiteira boa, ruim mais ou menos, pode tocar a obra, pode parar a obra, pode trocar a empreiteira, pode licitar de novo. E isso vira um samba. E nós somos mais retos, porque a gente tem pessoas que trabalham para nós, nós temos empresas que nos atendem, a gente traz essas empresas para a mesa e a gente já sabe quem é a empreiteira ou quem é a consultora que vai fazer, que talvez faça com mão de obra própria, mas sabe da característica e da responsabilidade. Então a gente corta caminho e nós temos um orçamento, que é o mesmo que a prefeitura tem, e que a outorga vai ser baixada de acordo com aquele orçamento. Se custar mais, e se custar menos, tu tem que comprovar com nota. Sim. E daí tu não tira nota de nenhum lugar. Legal. A vantagem que a prefeitura tem fazendo obra conosco é que o dia que nós apertamos a mão e assinamos o termo, não corrige mais valor. Ah, interessante. Então, por um exemplo, uma obra do Mole tem do que Rio... ficar aditivo do aditivo do aditivo. A obra do Mole do Rio Perequê é uma obra que nós pelhamos e ela custava mais ou menos na época 16 milhões e a gente chegou numa taxa de conversão, se eu não estou enganado, de 12 milhões 298. Número mais ou menos parecido. Esse número, ele perdura até hoje. Então nós pegamos um pós-pandemia, de diesel deu 4 pila, foi para 7, pedra triplicou o valor, mão de obra aumentou 15, 20% e a empreiteira está lá, concluiu a obra no 12/298. Não houve reajuste da obra. Quanto que o cofre da prefeitura economiza só em reajuste? Porque a prefeitura trabalha numa tabela. Se o cara estiver fazendo asfalto hoje e ele recebeu uma nota de correção de valor do CAP, por exemplo, do asfalto, ele leva na prefeitura, faz o empenho e a prefeitura já é obrigada a pagar o valor corrigido. No nosso caso, não. Todas as obras são valor travado. Caraca. É uma receita de bolo que dá certo, né? É a utopia quase do sonho é o do mesmo cara. jeito tem de que tocar uma abrir empresa. mão. O cara tem que abrir mão. E aí, o empresário tem que deixar de ser zoiudo. Mas aí que tá o problema. Aí que tá Entendeu? a diferença. É porque em outros lugares não dá certo, porque cada um quer pra si primeiro. E eu tenho o seu prião primeiro. E eu tenho a opinião que é o que nós falamos um dia lá, que agora essa fala do Michael me comprova, que é o não ter ego. Que um dia nós falamos isso lá. Quando tu entra numa associação, existe quem entra por propósito, existe quem entra para cumprir função e existe quem entra por ego. Quando tu entra por ego, e daí tem uma frase agora do teu, como tu é o Bonovox, hoje tu tá no Bonovox, hoje tem, acho que, se não me engano, é o vocalista do Rolling Stones que falou uma frase que é: quando a maré sobe, todos os barcos andam. É uma coisa assim, ou quando o mar vai empurrar tá bom, todos os barcos. Então é o que tu falou. Cara, de repente o teu barco que tá lá no meio, ele vai andar mais do que o que tá na praia. Mas se tu começar a olhar isso, nada acontece. Porque amanhã pode ser o contrário, pode ser o barco do outro que tá lá no meio. E tu tem que ter tu tem que não ter esse ego, na verdade, né? Tu tem que deixar isso de lado. Mas essa é uma linha tênue que a gente leva dentro da associação. Porque a gente não faz uma atuação na orla do Perequê, única e exclusivamente. Nós temos atuação em todos os bairros. Todos os bairros têm obra da CIP. Todos. Seja de maior envergadura ou de menor. Então o cara que talvez não está atuando no Balneário Perequê, ele está atuando no Jardim Dourado, tem uma obra perto dele. Uhum. E aí o cara que está atuando lá no Vila Nova tem uma obra perto dele. Então isso cara. vai trazendo uma característica. Mas é porque a gente não... Volto a dizer. Nós temos um plano de cidade. E não Nós só não de temos praia um plano ali. de Balneário Perequê, nós pensamos no macro. Se nós não pensássemos no macro, nós não teríamos subsidiado um projeto de regularização de segurança pública do pier de atracadouro dos cruzeiros. Verdade. Nós subsidiamos um projeto que não tinha nada a ver com o nosso âmbito, que era um âmbito turístico e comercial, que em tese respingaria no CDL, vamos dizer assim, Sim. que é a entidade que As representa lojas. o comércio ali, o centro. Mas nós abraçamos o projeto. Por quê? Porque nós entendemos Que o todo faz a diferença, que assim, né? quanto é importante tu caminhar numa orla e ter 2 ou 3 cruzeiros atracados na tua orla
só visual. Verdade. Não estamos falando do dinheiro que eles vão deixar na cidade. Isso a gente faz foto cavalar. daqui, a gente faz vídeo daqui. Porque é elegante. Fica feliz, é claro. elegante, muda a paisagem. Tu acorda de manhã cedo, tu olha lá, tem um navio gigante. Tu chega de noite, não tem mais. No outro dia tu acorda, tem 2. Sim, Cara, isso é uma mudança. É um glamour, né? Até um glamour claro, da região. Claro, né? a gente não tá falando assim, mas o cruzeiro traz um turista X. Não importa. É turista. Se ele vai gastar 1, 2 ou 10, ele vai gastar. E a gente pensa na saúde do comércio. Porque nós pensamos também que esse cara do comércio, ele tem que andar junto com a construção civil. E aí a gente está criando um mecanismo junto com a Secretaria de Turismo para criar projeto de desenvolvimento para o comércio. Porque ele faz parte, Porque né? se o cara do comércio for bem, automaticamente isso respinga no âmbito. Porque se o cara tiver uma farmácia bacana e tal, e ele vender bem, ele vai te procurar, vai comprar um apartamento. Ou o funcionário dele vai. Então, se o contexto for e a gente olhar para o macro, a gente colhe resultado. Claro que é um processo de construção, né? A gente começa um prédio pelas estacas e vai para a fundação e vai indo. E um processo de construção de uma cidade é a mesma coisa. É a mesma coisa. Cara, o que eu queria te perguntar assim, quais são os maiores desafios mesmo, hoje, por exemplo, para vocês, no implementar processo, no longo prazo? O que você acha assim, que será os maiores desafios de vocês, no longo prazo, dos projetos de vocês, assim, que você sabe que vai ser, é uma desapropriação, é a mobilidade urbana, o que vocês estão olhando assim, que a pessoa que está lá, que vai receber o imóvel dela, o corretor que está vendendo o imóvel, que vai receber o imóvel dele daqui 5, 6, 8, 10 anos, vocês já estão olhando para isso? Eu sei que a tua gestão termina meio logo, é meio que ano que vem. É ano que vem, a nossa termina em 27. Setembro do ano que vem. Mas 27. me conta aí. Eu estou no segundo já, né? Então eu não vou mais à reeleição. Mas tem sucessores excelentes que já estão... Turma boa, já turma boa. A turma é excelente, nota 1000. O que eu vejo, assim... eu vou te falar quais são os gargalos nossos. As nossas obras, elas têm um valor muito impactante e um curto prazo de pagamento. Então, hoje, por um exemplo, eu posso pagar uma outorga acima de 1,5 milhão, que qualquer prédio dá 3, 4 hoje, em 60 meses, e eu abro mão de pagar em 60 para pagar em 10, 12, 15, para botar esse dinheiro na prefeitura ou no município. Então, esse é um desafio, porque cada um tem uma condição financeira dentro da sua empresa e cada um sabe o que consegue fazer ou não, e aí a gente tem que juntar todas essas informações e entender quanto que o Ney pode ajudar e como que o Ney pode ajudar. O fulano pode fazer assim, o ciclano, eu posso fazer assado, e a gente compila isso para tentar realizar as obras. Então esse é um desafio. É dinheiro. Por mais que as empresas devam para a prefeitura, elas têm uma condição de pagamento na prefeitura que combina com o fluxo de caixa delas. Elas abrem mão de fluxo de caixa para aportar e realizar coisa na prefeitura. Então isso tem que dar a mão à palmatória a todos os que fazem isso. Que não é brincadeira, é dinheiro. Dinheiro é dinheiro. Então isso é uma coisa difícil de gestar. Mas qual é o plano da ACIP, né? A ACIP ela atua sempre à base de plano e sempre a longo prazo. Nós nunca olhamos o negócio a curto prazo. A gente tem uma cadeia de desenvolvimento de projetos, mas o que é que traz a desenvoltura para o mercado e traz o dinheiro para a mesa, para ele ser gasto e o ânimo para o mercado? É a Orla. Então a gente tratou a Orla de uma maneira exclusiva para justificar a vinda de novos compradores, justificar valores que vão vir para o mercado, para as empresas terem uma ascendência financeira e automaticamente isso cria um fluxo daí de mobilidade urbana, de saneamento básico. Mas tu tem que ter um ponto de partida do recurso. Porque se nós inverter o processo, botar o dinheiro em outra posição, nós não vamos ter ele para investir. Entendi. Então a gente tem que fomentar esse mercado, criar coisas distintas que é a vitrine. Exato. E aí você faz o cliente entender que existe um norte, existe um projeto e existe um plano, e que ele começa aqui e termina lá. E a gente tem essa preocupação, porque a gente não está olhando hoje
mais para a Orla? Porque a Orla a gente já planejou. Já tá no Masterplan. É fato consumado e está andando e vai acontecer. Um dia, 2 ou 10 a mais, não vai mudar nada. Mas ela vai acontecer. E isso já está bem concebido. A gente se preocupa prioritariamente hoje. Saneamento básico é o ponto principal da nossa preocupação e a gente tem um diálogo próximo demais com a prefeitura. Estação de tratamento de esgoto, estação de tratamento de afluente. Tudo. Abastecimento de água, enfim, tudo. Inclusive, a prefeitura está terminando uma obra gigantesca de abastecimento de água para quase triplicar o abastecimento de Porto Belo. Isso é uma Porque nós vamos multiplicar em quantas vezes também a quantidade de moradores? Sim, exatamente. Essa é a preocupação. Tu tem essa noção hoje, por cima? Tenho. Porque uma coisa que a gente tem que olhar é a seguinte: quantos moradores a gente tem hoje? Quantos a gente tinha 5 anos atrás? Quanto a gente imagina ter daqui 5? A gente daqui 5 anos dobra a população de Porto Belo e daqui a 10 triplica. Imagina, em uma década. 10 anos. 10 anos vai triplicar. Passa rápido. 10 anos vai triplicar. Tanto que a gente sabe que hoje Porto Belo, 28, 29, 30, vai ter um volume gigante de empreendimentos para entregar e a gente já está pensando que é amanhã, né? Sim. Michael, eu vou pegar algumas coisas que tu falou ali e vou transformar numa pergunta. Obviamente, tu já falou sobre os objetivos, né? Que acaba que os moles, o objetivo dele é totalmente funcional, de melhorar a balneabilidade, que vai melhorar a praia, que vai trazer mais turista e que, por consequência, se torna um ponto turístico. O próprio projeto urbanístico da Orla, a Arena de Esportes, melhora também, mas é um projeto de lazer, é um projeto para a família, né? São outras coisas que parece que é o foco, mas na verdade é a consequência. Tem alguns projetos que a gente já tem falado sobre o Masterplan, mas como eu te falei, a gente está falando com algumas pessoas que muitas vezes não são do mercado e são clientes. E eu levei alguns clientes aí nas últimas semanas lá próximo do Pier, próximo da Orla, e eu dizia para eles, o ano passado isso aqui era promessa. Eu trazia alguns clientes e dizia, o ano passado era promessa. Hoje é realidade. E a gente comenta que nos próximos meses, até o próximo ano aí, já tem-se mais ou menos a data de inauguração. Beleza. São duas situações. Uma, para o presidente da ACIP, quais dessas obras de fato já... Porque como tu falou, depois que a ACIP dá o ok, vai acontecer. Tanto o alargamento da faixa de areia, quanto a nova orla de toda a região, eu quero ouvir. A revitalização. E também quero ouvir do Maicon, do empresário, qual projeto que tu acha que ainda não está na pauta e que talvez ainda a gente não esteja falando, mas que vai ser muito importante aí para a próxima década? Além desses que a gente sabe que são determinantes, mas tem algum lá que de repente está escondidinho no teu pensamento? Pensa, nós temos que olhar para isso? Seriam essas duas perguntas. A gente pensa muito no contexto, sabe? Então, assim, o sequenciamento hoje natural das coisas e do planejamento é que se faça a urbanização dos moles do Rio Perequê e Perequezinho. Beleza. Isso é fato, acontece esse ano e entrega esse ano ainda. Ponto. Palavra do presidente. Isso acontece e vai acontecer, é fato. A gente está caminhando com o processo de licenciamento do engordamento. Da faixa de areia, que deve sair nos próximos 90. Falta qual licença? Falta todas, na verdade. Lá e tal. Todos, fez o projeto, entrou e tá no IMA. O que a gente compila hoje como a CIP dentro de casa? Quando a gente entra com um projeto, a gente já sabe de onde é que sai o dinheiro. Certo. Nós não já tem a base pronta. E já temos uma conversa com o prefeito se ele está de acordo. Entendi. Porque não faz sentido nós investirmos num projeto se nós não depois sair que nem louco procurando dinheiro. Sonhando. Entende? Então, essa é a organização da entidade. Ela planeja, faz e já entende quanto que tem de outorga, quem que vai pagar, como é que paga Tá no orçamento. Tá dentro do escopo. Então, os moles, eles são uma coisa, o engordamento é uma outra coisa e a sequência da orla é pós-engordamento. Entendi. Então, a nossa preocupação como entidade é que pelo volume de habitante e pelo que a gente falou antes aqui, nós precisamos ter mais praia. Não é uma questão de ego e vaidade. É necessidade. Não, é uma necessidade de engordar para atender a população que virá morar. Essa é uma preocupação nossa. E aí quando você me pede, a gente tem atuação tanto na mobilidade urbana, plano, desenvolvimento, desapropriação.
A gente tem vários terrenos que já estão na prefeitura, que já foram intimados pela prefeitura para desapropriar ou foram bloqueadas matrículas que fazem interligações entre os bairros ou que dão acessibilidade entre as vias. A gente discute diariamente com a prefeitura, ou vamos falar assim, semanalmente, essa questão do saneamento básico, que é uma coisa que nos preocupa muito e que a gente quer trazer uma cara diferente para o município e quer transformar ele em alto nível. A gente se preocupa não com a qualidade do ensino, mas sim com a qualidade das escolas, a capacidade de absorver esses alunos que virão de fora, né, dessas pessoas que virão morar, e a qualidade de desenvolvimento dos bairros, e eu acho que o principal é o que vai vir para a mesa agora no próximo momento, que a gente quer criar uma caracterização urbanística da cidade. O que é uma caracterização urbanística? Eu vou te dar um exemplo mais ou menos para o cara entender. É tu tá andando em Gramado e tu chegar em Canela. É a mesma coisa. Não, é diferente. Porque Gramado é uma coisa, Canela é outra. Tem uma característica. O ambiente parece que tu tá em outro lugar. Um é cheio de parque, outro é cheio de loja, outro é cheio de comércio. É o que a gente quer provocar. É criar tem que ser uma característica isso. Urbanística exclusiva de Porto Belo. Calçada, lixeira, poste, meio-fio, pavimentação. Um conceito. Então, beleza, nós vamos começar do lugar X e daqui 5 anos nós vamos chegar lá no Y. Ok, tem um plano, tem um valor, e aí a gente vai engrenando isso. Então, a gente planeja muita coisa e a gente tem um anseio muito grande. E ontem eu escutei uma frase do meu vice-presidente que eu achei muito inteligente e acho que talvez as pessoas não pararam para pensar. Eu achei uma sacada muito inteligente a colocação dele. E vocês acredito que vão concordar comigo. Se comprar apartamento na planta é bom, tu imagine comprar um apartamento na planta numa cidade na planta. Sim. Perfeito. Porto Belo é uma cidade na planta. Verdade. A gente está fazendo um desenho e a gente, por mais que tenha ficado obsoleta, a cidade muito tempo parada, a gente teve a possibilidade de acompanhar o desenvolvimento de Balneário. Eu estou aqui desde 89, então vou fazer 36 anos que moro aqui na cidade. Então conheço a desenvoltura de Balneário e a gente sabe muitas coisas que foram acertadas e coisas que foram menos acertadas. Né? Não existe erro no meu ponto de vista porque as pessoas não conseguem prever o futuro. Né? E o mundo mudou muito rápido nesses últimos 30 anos aí. Então, sim, teve coisas que talvez poderiam ter sido diferentes. Porque eles não conseguiram prever muita coisa. E a gente tem Itapema que vem na mesma balada. Que foram muitas coisas assertivas e outras coisas menos assertivas. E a gente vem agora em 2025, né? Estamos falando de 2020 quando começamos, mais 2025. 30 anos depois, com uma bagagem de duas cidades extraordinárias, que são ícones do mercado imobiliário e do cenário nacional. E aí a gente tem essa oportunidade de virar uma página e escrever uma história totalmente diferente. Né? E fazer essa ponderação. Eu vou pegar isso que o Michael tá falando e até vou dar outro parecer. Eu gosto de contar essas histórias porque eu acho bacana e tu falou essa questão de ser uma cidade na planta, a gente fala muito lá e às vezes eu dou o exemplo seguinte, Ney. Vamos pegar Balneário, Itapema e Porto Belo. Vamos imaginar que são 3 vizinhos, cada um tem uma casinha simples. Aí o vizinho Balneário começou a fazer uma casa boa em cima daquela casa simples e foi que virou uma casa bonita e ele teve todos os problemas dele de fazer uma reforma e ir melhorando. O terreno é pequeno. Só que quando ele estava no meio dessa casa, o vizinho Itapema começou, opa, tá dando certo aqui no meu vizinho, eu vou começar a fazer a mesma coisa. E Porto Belo é aquele vizinho que olhou para os dois e disse, eu vou derrubar essa minha casa de madeira, vou melhorar todo o meu saneamento, vou melhorar tudo, vou arrumar a luz no meu poste e vou fazer uma casa sensacional. E eu digo... Mas eu vou corroborar contigo ainda. Só para finalizar... O tamanho do terreno que tu tem... Perfeito. E para finalizar, eu digo assim, que é como Porto Belo, é como se tu saísse da tua casa num final de semana e quando voltasse na segunda-feira, todas as casas simples tivessem saído e tivessem só casas novas, porque é o que está acontecendo. Sim. Então, e agrega, porque Balneário vem
tem o diferencial dele, Itapema tem o diferencial dela e todo mundo tem. Acho que isso acaba sendo características que agregam num geral, porque tem gente que ama a meia praia pelas características dela, Porto Belo e Balneário. Não, e assim, a gente não pode ser hipócrita e esquecer a história. Hoje a alavancagem do mercado imobiliário, ela vem de Balneário. Ela é a referência a ascendência mundial do mercado imobiliário aqui, aí a gente veio resgatando isso, Itapema veio na carona e Porto Belo tá na carona e Bombinhas também. Aí a gente transformou uma orla agora construtiva e vai até Itajaí, Brava, etc e tal, com essa característica. Mas a gente deve para os nossos vizinhos de Balneário, isso é fato. O protagonismo foi muito bem feito pelas gestões que passaram na cidade, né? Tanto é que ela leva o título que leva, né? Sim. Eu acho que assim, a gente tem que falar uma coisa assim, não dá para desmerecer os outros. Não. A gente entendeu que durante muito tempo Porto Belo deixou um pouquinho para trás, né? Ficou para trás, só que é aquilo que a gente fala, porque lá, se eu não me engano, é 54 quilômetros quadrados, Itapema, se eu não me engano, é 59, e Porto Belo é 3 vezes. Então, a gente tem muito a crescer ainda, isso é muito bom, a gente tem vantagens, eu acho que de estar do lado, né? Eu acho que, e aquilo que tu falou, já vimos, não é o que deu errado, mas já vimos o que a gente pode ser melhor e diferente deles, ponto. Deixa eu te fazer uma pergunta, na visão da CIP, né, de vocês lá, o que hoje é mais... vocês fizeram um master plan, vocês criaram uma metodologia de trabalho, mas vamos falar o que vocês acham hoje que é um problema, que dificulta um pouco ainda a CIP, os consultores da CIP. Licenciamento, infraestrutura, burocracia, mão de obra, quais são os grandes entraves, os calcanhares, quais são os... Lógico, a gente podia citar um monte, né? O consultor todo dia tem um leão para derrubar, né? Para matar, mas... Na visão de vocês, assim, quais são os principais, assim? As maiores dificuldades hoje para você... Porque todo mundo acha que empreender aqui na região é fácil, né? Mas quais são os grandes problemas, entraves, os entraves de vocês? Não, na verdade, a gente vive um problema que é crônico nacional, né? A nossa maior influência hoje ela é política, né? Nós vivemos de política a nível nacional. Então, isso interfere na nossa posição diária. Sim. Né? Então, o nosso mercado, o mercado imobiliário, ele vive de notícia boa. Verdade. Então, por que Porto Belo se mantém no protagonismo? Porque dá notícia boa. Boa. E a gente se preocupa em dar notícia boa. A gente faz plano para dar notícia boa. E aí, automaticamente, a gente consegue perdurar sempre na ponta e tendo uma visibilidade. Mas, obviamente que, assim, eu não vejo que, assim, a gente não tem uma dificuldade hoje. A gente tem situações que a gente passa, mas a nossa característica hoje de cidade é humanamente impossível de observar. É o que aconteceu. Nós estamos falando de uma cidade que de 5 anos para cá, vamos falar de 2020, só nós da CIP fizemos um monte de coisa. E automaticamente, pós-pandemia, o holofote de Porto Belo com a obra dos moles, etc e tal, e com a performance da prefeitura de estar junto e de fazer acontecer, etc e tal, ela cria um viés diferente para a cidade. E aí tu não tem como uma iniciativa pública acompanhar a privada e manter o mesmo nível de atendimento, de rapidez, de agilidade. De repente que o cara tinha, não tem ainda hoje, não vai existem evoluir. Algumas limitações dentro da prefeitura, e então isso obviamente são coisas que vão acontecendo e eles vão adequando no decorrer da situação, só que a tomada de decisão de um prefeito, ela não é igual à nossa, né? Nós mandamos dentro do nosso negócio. Tu tem a caneta. Ela é mais a gente manda e faz do jeito que a gente quer e quem vai sofrer a consequência somos nós. O cara que está no poder público, ele tem que tomar a decisão dele, ele tem que pensar no que vai correr no mercado, qual é a notícia que ele vai dar, se ele não vai ferir ninguém, ele tem posições políticas dentro do partido dele que às vezes ele tem que respeitar, então fica um pouco diferente, né? Entendi. E automaticamente você acaba talvez tendo um processo mais moroso de performar diferente e de se estruturar. Até porque, vamos ser realistas, nós estamos morando numa região que nós não temos abundância de mão de obra. Então a mesma sofrência que as construtoras têm para contratar, a prefeitura também vai ter.
Então, e assim, se a gente sofre talvez em determinado departamento com uma qualidade de uma mão de obra talvez não qualificada, daí pode ser erro nosso de não ter qualificado, etc e tal, enfim, não vem ao caso, né? Mas eles vão ter também. Entendi. Então a dor ela é geral. Óbvio que aonde a gente tem uma estrutura massiva, que é o que está acontecendo, de pessoas disputando o mesmo mercado, fazendo a mesma coisa, com 700, 800 empresas aqui, entre Porto Belo, Itapema, Balneário, etc. E se nós juntar Balneário, Bombinhas, Camboriú, etc., dá muito mais. Fazendo a mesma coisa e os trabalhadores trabalhando no mesmo segmento. Então vira uma ausência de mão de obra disponível. A gente vê que às vezes falta pedreiro, falta isso, falta aquilo. Eu passo lá no Perequê, vou fazer uma visita numa obra, tá lá, pedreiro, não sei o quê, falta mestre, falta... E às vezes isso mesmo que prejudica, porque nós estávamos falando hoje de manhã sobre qualificação de mão de obra, e vem muita mão de obra desqualificada porque tem muita oportunidade no mercado, e às vezes os empresários também precisam de mão de obra, e eu vejo... Por nós que temos empresa, às vezes a gente paga o preço de criar um corretor, muitas vezes, de pegar aquele corretor inexperiente. Só que se a gente tem a responsabilidade de construir um profissional, aquele profissional vai ter longevidade. Se tu não tem, é aquele cara que vem e vende qualquer coisa que e não é que a mão de obra ela vem desqualificada. A mão de obra ela é cultural. É da região. É da região. Então, na verdade, o que a região X aceita de produto, a nossa não aceita. Então, não quer dizer que o cara é um cara ruim. Perfeito. Não. É que o nosso assentamento do piso é diferente. Foi adaptado a trabalhar naquele ambiente. Agora, nós temos que trazer ele para o nosso ambiente e educar ele da nossa forma. Educar, que eu digo, exemplificar, qualificar, dar treinamento. E isso custa. Sim. E as empresas não se prepararam para isso. Entendi. As empresas não estão preparadas para fornecer, não. O cara vai entrar aqui, vai ter uma escolinha, ele vai... Não tem. Aí a gente tá criando alguma coisa, um movimento, para trazer esses cursos técnicos, etc e tal, para drywall, para cimento, para isso, mas pra assim, aquilo, trazer... mas essa questão dessa ausência de mão de obra faz com que não exista também uma união nesse quesito com as empresas. Entende? Porque não faz muito sentido, porque tá todo mundo precisando. No final da história... Não, daí é melhor... O que eu te perguntei todo mundo reclama da mesma coisa. Sim, mas é uma dor. É uma dor, é uma dor. E assim, a questão da incorporação é outra dor? Por exemplo, o tempo, a demora... Porque quando eu te pergunto isso, mudou o código de normas, mas mesmo assim, será que a gente tem a mesma quantidade de... Aumentou a quantidade de profissionais dentro de um cartório? Eu fico me perguntando isso, né? Às vezes a gente acaba... Não quero te deixar numa situação delicada ao responder, mas, às vezes... eu consegui em tantos dias uma incorporação, o outro não, mas consegui em tantos anos. Essa difícil, discrepância, né? De trabalhar. Eu tenho um entendimento um pouquinho diferente. Né? Pelo menos uma análise pessoal minha, né? Não estou falando como presidente da CIP, estou fazendo uma análise pessoal minha. Não sei se vocês vão concordar, mas nós estamos falando, eu não sei exatamente a data, mas se eu não estou enganado, a lei de incorporação de 1970, se eu não estou enganado, 70 ou 70 e pouco. E aí, como é que nós vamos performar dentro de uma realidade, de uma lei que foi criada lá 50 anos atrás, em 2025? Mundo é muito diferente, né? O mundo performou diferente, o mercado que a gente atua aqui é totalmente diferente, e ela não traz um viés diferente da atuação do nosso mercado. Ela pode ter algumas prerrogativas lá que vão dar um pouco mais de clareza e idoneidade da empresa, mas ela não resguarda a nada. Entendi. Porque o respaldo jurídico, ao momento que tu assinou um contrato, tu tem igual. Sim. E aí a gente tem que ser realista. Nós estamos atuando 15 anos no mercado, tem mais de 1.000 unidades. Eu não tenho cliente que tem desejo de fazer registro de contrato. Porque a incorporação nada mais é que tu poder registrar o contrato e atrelar aquele proprietário àquela matrícula. Sim. Mas esse não é o desejo do meu cliente, vou falar MyBelly, do meu cliente. Ele não tem essa necessidade, né? Então, ele poderia fazer? Poderia. Mas a prática de registro de contrato eu ouso dizer que é menos de 1% no nosso âmbito aqui. Sim, verdade.
Não tem. Quantos apartamentos tu vendeu e quantos clientes teus te pediram para registrar um contrato de apartamento na planta? Cara, talvez. Aqui não sei. De 100 em 1. Acho, por aí. Talvez menos. Por aí. Dependendo do cliente, quando ele é mais. É que quando ele não tem segurança ainda e tá aquela confiança. Ele fica preocupado. Agora, por exemplo, aquilo que eu falo, a incorporação não é a garantia da entrega. Não, e a incorporação ela serve para quê, de fato? Para tomada de recurso em banco. Atrelar uma matrícula, tomar dinheiro no banco, garantir o pagamento daquele cidadão para aquele banco e você atrelar um financeiro. Essa é a jogada dela, que não é a nossa característica atual do nosso âmbito. O problema é que o que a gente fala é que assim, vamos falar de uma outra situação. Vamos pegar uma outra situação. Tu quer, né? Não é isso. É que assim, ó. Quando tu pega construtoras boas, consolidadas, que tu sabe que o problema não é incorporar ou incorporar, mas o que a gente vê é o seguinte: o cliente hoje, ele precisa olhar mais com quem ele está comprando. Seria o mais correto, é isso? O problema é que o cara vem e o corretor é mal intencionado, que só pensa na comissão, está fazendo o quê? A minha comissão. Mas, cara, a incorporação é importante. Se nós tivermos um processo rápido, beleza. Às vezes, se a gente tem um processo demorado, é legal. Agora, o que acontece? Tem consultora que vai lá e pega o dinheiro, mas tem consultora, por exemplo, que não consegue pegar uma incorporação porque ela não vai tirar uma certidão negativa, amigão. Ela não consegue tirar nenhum documento dela. Ela tá ferrada. E o problema é que, às vezes, o que acontece? O cara vem pra cá e tá vendendo igual o outro. E é difícil tu tirar o lobo e a ovelha quando estão perto, né? Estão meio de longe, tu não sabe, né? É que o processo do nosso mercado, ele tem que ser melhor tratado, né? E quando eu digo melhor tratado, em que sentido? As permutas, a incorporação em si, ela pode, o registro de imóveis, ele podia, não vou dizer facilitar, talvez não seja essa palavra, mas orientar uma cartilha de trabalho padrão para que fosse fornecida. Sim. E aí, se o cara não tem aquele acervo de, sei lá, 50, 60 documentos, ele nem leve lá, porque ele não vai incorporar. E se ele levar aquilo lá, ele teria 30, 40 dias. Talvez até mudar no legislativo, para que se ele não tiver aquilo, o legislativo não liberar uma vara de obra. Se eu não me engano, tem um projeto de lei do deputado do Carlos Humberto aqui de Balneário que trata alguma coisa isso. Legal. Eu vi ele falando na rádio semana passada. Ele está tratando alguma coisa assim, porque o âmbito não é esse. Hoje o âmbito da venda nossa, ela não é a característica do resto do país. Então, hoje só aqui acontece isso. Exato. Então, na verdade, a gente tem essa dificuldade, né? E eu entendo que o que possam impossibilitar algumas coisas de uma incorporação é que a gente está fazendo permutas com áreas muito grandes, com envolvimento de mais de um dono. Então, às vezes, o cara faz uma permuta com 8 terrenos. Fala disso. Aí o cara tem 8 proprietários. Daí esses 8 proprietários têm mulher. E às vezes eles têm irmão. E daí tem que tirar a certidão negativa de 8 terrenos, de 8... E isso vence, porque ela tem validade de 30 dias. Verdade. E aí você não consegue criar o volume. E aí a única saída fácil que teria era fazer compra e venda dessa área. Uhum. E aí o cara traria todas as matrículas para a incorporadora, que no meu ponto de vista não faz sentido. Porque aí o cara também está passando a propriedade e pegando um contrato e ficando com uma promessa futura. Que é mais ou menos isso dentro da incorporação, mas ele tem uma garantia jurídica um pouco maior. Mas entendo que ao mesmo tempo um pouco pior, porque se a incorporadora não honrar o compromisso, ele é solidário. E ele vai ter que responder judicialmente em cima da área dele pela implantação das unidades que fizeram em cima. Verdade. E muitas vezes ele nem sabe disso, né? A maioria não sabe, porque o corretor não explica isso. Mas, Ney... O corretor e o cara... Uma coisa que o cara também tem que deixar de ser, Marco, assim, ó, tem muito cliente, permutante, dono do terreno que é olhudo, grande, entendeu? Uma consultora boa, consolidada, eu vou esperar um ano a mais, vou ganhar 3 apartamentos, daí a outra, nunca fez poioca nenhuma, você entendeu?
vai dar 5 apartamentos e diz que faz em 3 anos. O feio sempre é mais carinhoso. Eu entendo que vocês que estão... Verdade, o feio é mais carinhoso. Vocês que estão representando a classe poderiam criar uma cartilha do que o corretor deveria exigir para entregar para o cliente da consultora. Que, por um exemplo, eu vou usar o caso da minha empresa. O cara entrou lá pela porta da empresa, o meu departamento comercial vai atender o cara, e o cara houve interesse pela unidade, ele fornece 16 certidão negativa para o cara dentro de uma pasta. Ponto, tá aqui toma. Ó, esses aqui são os caras que estão no CNPJ, tá aqui o contrato social, tá aqui a certidão simplificada, tá aqui a certidão negativa de FGTS, INSS e tal, atestado de idoneidade, tá aqui. Essas são as pessoas que estão fazendo negócio. E aí, tá tudo ali. E se o cara não estiver contente, ele pode pesquisar mais sobre a empresa, sobre quem são, o que fazem. Mas ele tem uma base de documentos para ele interpretar isso. Mas, irmão, olha aqui. Se fizer isso que tu tá falando, metade não vai conseguir nem sentar na mesa do Mas que coisa boa. Tu entendeu? Então, assim, ó, presta atenção. Vai em quem dá esse tipo de documentação. E aí eu te digo, tu lembra uma reunião que a gente fez na CIP, a Ciesc, com a ideia de a gente teve uma conversa também com o prefeito, e a gente aqui tem trabalhado muito nisso, que é uma força-tarefa. O próprio Cresci conversou, estou à disposição para fazer a cartilha. O PROCON está junto com a gente agora. Então, nós temos lá em Porto Belo, o prefeito já falou, PROCON, a Ciesc, a CIP, Cresci, Ministério Público, vamos junto e vamos normatizar. Então, se você, corretor, vender errado, ou se você, consultor, que não consegue fazer do jeito que o Mike está falando, de entregar as certidões, de mostrar a tua idoneidade, de estar trabalhando junto, irmão, anota. Logo a tua chaleira vai ferver. Mas eu entendo que faça sentido, entende? E eu vou te dizer o seguinte, vamos supor que nesse meio do caminho o cara não tenha 16 certidão, ele tenha 15, mas ele vai ter uma justificativa, porque talvez ele não pagou o imposto, o financeiro esqueceu, aconteceu alguma coisa, ou ele pode ter passado um momento delicado de não ter o recurso para pagar um boleto X, mas o cara vai ter um histórico de ter aquilo da empresa. E eu entendo que faça sentido os corretores fazerem um trabalho massificado em cima disso, porque eu acho que uma das coisas que eu entendo que sejam mais interessantes dentro de uma incorporação é um atestado de idoneidade que o banco fornece para você poder incorporar uma obra. Legal. Então, quando o banco te fornece, ele está dizendo o quê? O nome já diz por si só. Sim. Então, ele está dizendo, porra, essa pessoa é idônea. Porque se tem alguém que entende o raio-x de uma pessoa, é um banco. Ele sabe aonde está doendo em tudo que é lado. E, Ney, essa discussão aqui é maravilhosa. Eu acho que a gente tem que fazer um podcast só sobre polêmicas. Mas eu também penso que nem assim isso que vocês estão falando. Antes o Maicon falou, né, sobre as pessoas que têm os mesmos princípios se aproximam. E as que têm a falta deles da mesma forma. Então, hoje, se é uma construtora que não tem toda a documentação correta, eu não vendo. Mas vão ter pessoas que vão vender, então talvez legalmente, ou pelo menos ter subterfúgios para tu poder dizer, porque nós tentarmos que o cliente se eduque procurando isso é muito difícil, porque tem o cliente oportunista, tem aquele cliente que, por exemplo, assim, eu já perdi negócio para clientes que eu mostrei tudo para ele e me disse, não, eu sei que essa empresa não tá toda correta, mas eu vou arriscar. Tudo bem, mas é risco. Tudo bem, ele tem sabe. Cara que é jogador, tem cara que é jogador e faz isso, entendeu? Se o cara não... Mas é verdade, e tá tudo certo. Desde que o cara saiba que ele está colocando no risco o patrimônio dele, o que não e pode... ele está aumentando, para ele botar no risco, ele está botando o ganho a maior. Sim. Ele está majorando que lá na frente ele vai ter um resultado melhor. Mas ele pode não ter. E aí é uma opção do cara. Perfeito. Mas eu entendo que a gente tem que atuar na prevenção do nosso cliente. Entendeu? Orientar o cara do que ele tem que exigir. E quando tu puxa a documentação de uma empresa que tu trabalha idônea e bota em cima da mesa, e ele for atravessar a rua para olhar outro produto com outro corretor, ele vai lembrar daquilo que tu falou e pode ter certeza que ele vai exigir na outra ponta que seja igualitária. E daí, se o cara não tiver, ele vai botar uma prerrogativa, e aí pode ser que ele vai dizer assim, não, cara, eu gostei do cara, o cara me contou a versão dele, e o cara é honesto, ele tá passando um momento, vou ajudar o cara.
e tá tudo certo, porque todos nós podemos passar algum momento. Mas o cara vai ter uma vida 95%, ele vai ter talvez um resquício lá que ele possa justificar. Ou não, ou o cara também vai fazer preço e o teu cliente vai entender, cara, vou botar no risco. Mas aí é opção. Mas tu fez o teu trabalho. E o que eu quero dizer aqui também, que acho que é muito importante, Ney, eu sei muitas coisas que tenho desejo de falar, que acho que é um tópico. O nosso mercado do litoral é extremamente idôneo. É muito importante passar isso. O nosso argumento é, as construtoras que estão aqui, elas têm estrutura, elas se preocupam com a organização, são construtoras que tu vai pedir documentação, ela vai... Assim o nosso mercado trabalha, exceto algumas exceções que tem que prestar atenção, como todo mercado. Então é importante nós olharmos para isso. Corretor ruim. Porque senão a gente fica batendo numa tecla. A Ciesc não é garantia que todo mundo que está lá dentro é boa. Claro. Do mesmo como jeito, a CIP não é... Claro. Tem consultora lá dentro que tu não pode garantir. Como é que a CIP vai garantir que a consultora vai entregar? Cara, nossa atuação ela é muito clara. Ela não é uma atuação de um raio-x financeiro de quem vai estar dentro. A gente tem uma entidade que agrega pessoas da mesma classe, do mesmo segmento, e exclusivamente construtores e incorporadores. Nós não temos fornecedores, empreiteira, etc e tal. É construtor. Só construtor. Exato. E que pensam na cidade e que convergem para a mesma política. Se o cara vende pela metade do preço, se o cara está devendo aço para o fulano, se o cara vai fazer só metade da obra, se ele está planejando dar um golpe na cidade, a gente não tem gerência sobre isso. Vocês não, a gente não envolve, porque não faz sentido a gente atuar como uma entidade de fiscalização. Aí existem órgãos competentes dentro do nosso âmbito. Já me perguntaram isso. Mas pô, a CIP não fiscaliza? Fiscalização de obra não é fiscalizar. Ela não vai fiscalizar, porque como que eu vou, dentro de um âmbito, fiscalizar um concorrente meu? Qual é a lógica disso? Não. Né? A gente está pensando num plano de cidade e falando de uma classe. Ponto. Tem um filtro, tem uma harmonia, mas não tem como... Não, a gente não... Claro que a gente recebe o documento, a gente faz uma análise, mas assim, eu não posso ter o preconceito de receber o documento de uma empresa que o cara abriu ontem e dizer que o cara não vai entregar uma obra? A não ser que esteja tudo errado. Não, mas aí a gente não adere. Aí não é a tua opção, vai ter que notificar. O filtro dá até para tentar fazer, mas não tem como prever o problema, que é o que tu tá falando, né? Então, e a gente não é, a nossa atuação não é fiscalizadora. Deixar bem claro, né? Nossa atuação... A pessoa que está assistindo que a CIP não é fiscalização. Não. Ela é um conjunto de cidade. Consultoras que querem melhorar o master plan, a mobilidade, a construção, ajudar a prefeitura, representatividade, acho que é isso. A gente nem fiscaliza a prefeitura. Não é nem esse o objetivo. Não, eu vou lá fiscalizar. Primeiro que nós não temos poder para isso. Né? Não é nem a função. É uma parceria, é uma troca de gentilezas, é uma troca de experiências, é com aquilo que a gente tem da vivência nossa do dia a dia, poder contribuir de uma forma estratégica para o município. E isso é muito bom, Michael, porque esse bate-papo, talvez nós não tínhamos há 2-3 anos atrás, né? Nós não tínhamos, ou a mais, talvez não tava esse calor, né? E eu vejo que esse calor, que nem eu falei esses dias, às vezes tem que agitar a água, e eu acho que a água aqui do litoral, ela tá agitada justamente para olhar, mas é isso, eu acho que a gente tem que tomar o cuidado, por quê? Porque o nosso mercado é idôneo, é um mercado sério, o que acontece aqui dificilmente acontece em outros lugares do mundo. Se pegar a CIP lá, 100% de empresas estruturadas, eu sempre digo isso, tem empresas que ela tem histórico, e ela é muito boa por isso, mas tem empresas que às vezes elas são boas porque elas têm planejamento. Porque às vezes a empresa começa hoje, mas ela tem um plano pra frente que tu diz, cara, essa empresa vai dar certo. Não fica lá comprando um monte de carrão, avião, né? É aqui, ó, na linha. Eu conheço consultor ali que o cara, ele tem capital, mas é o dinheiro contadinho dele, ele não vive uma vida luxuosa. Até porque às vezes a empresa tem capital, né? E ele não tirar o capital da empresa. Mas cara é o CNPJ rico e o CPF pobre, que a gente brinca, né? E o mercado, ele obviamente é idôneo. E obviamente ele vai ter quem vem para se aproveitar. Se fosse todas as mil maravilhas e o mercado fosse 100%, nós não teríamos passado uma situação que a gente passou com a Americanas. Verdade. É uma puta de uma empresa gigantesca. Ninguém imaginava isso. Ninguém imaginava. Então, e que passa por auditoria e que é um troço fora da curva. Doido. Então, a gente, obviamente, com certeza o mercado é muito idôneo. São situações pontuais que acontecem. Legal. Eu queria saber, a gente está chegando no finalzinho, a tua visão
em relação a esse trabalho que a gente, como a Ciesc, tem feito, né? A gente falou muito da CIP. Queria ver a tua visão aí em relação ao nosso trabalho, a nossa... E como que é a visão, o que a CIP tem em relação à visão para a gente poder fazer esse trabalho em conjunto com vocês, a Ciesc e a CIP junto? Cara, o trabalho que vocês estão fazendo é muito importante, né? Primeiro que vocês são a representatividade dessa força motriz que é a construção civil. Vocês são a ponta do iceberg. Se vocês não forem atrás do cliente ou fizerem um bom atendimento para o cliente, o mercado ele não existe. Porque vocês são o elo que faz as coisas acontecerem. E quando você vê a mobilização de um time querendo criar uma organização para o mercado, isso é muito saudável. Vocês estão nada mais que organizando a classe de vocês, querendo melhorar o nível de postura, de intelectualidade, de estar próximo das pessoas, de entender o que elas podem estar cometendo de erro, orientando elas agregar, de uma maneira... né? E, obviamente, que nós, como a CIP, ficamos felizes de receber vocês, ficamos felizes pelo posicionamento de existir uma associação que vai representar essa classe. Isso é muito importante, é muito importante. E o que eu posso te dizer é que vocês podem contar com a gente, que a nossa entidade vai estar à disposição, está à disposição de vocês. Eu sou bastante espaçoso e sempre que a gente senta, eu sempre tento te dar ideias, Claro. mas não é porque eu quero que você faça do meu jeito, pelo contrário, é porque a gente tem um pouco de experiência e quer compartilhar, porque quer ver Mas o a gente tá aqui sucesso. para aprender, pô. A gente quer ver o sucesso do negócio, porque isso é importante. Sim. Quando as pessoas de bem se unem e elas têm um propósito, elas continuam tendo o mesmo propósito, mas elas podem mudar no meio do caminho para criar condições distintas. Sim. Então, e a gente vai mudando a nossa performance, vai aprendendo muito e vai conversando com muita gente. É obviamente que nós, como a CIP, conversamos com um monte de gente e a gente vai pegando um gancho de cada um e vai entendendo, vai falando, pô, não pensei nesse detalhe, não pensei nisso. E o que a gente puder contribuir para vocês, vocês contem conosco, porque faz muito sentido o trabalho que vocês estão fazendo e a característica que vocês querem dar para o mercado. É muito saudável isso. Antes de encerrar, quero me convidar para seguir no @aciesc_oficial. Você que é corretor aqui Verdade. do nosso litoral catarinense, a Aciesc, a Associação dos Corretores Imobiliários do Estado de Santa Catarina, vai lá, Aciesc_oficial, fica sabendo um pouco mais do nosso trabalho, tira essas dúvidas, pergunta lá, a intenção é o debate, né? A intenção é o debate, para que é que nem o Michael falou, eu penso dessa forma. Tem muitos amigos que às vezes vai numa palestra e diz assim, nossa, a palestra eu sabia tudo, só teve um detalhe que o cara falou que me ajudou. Que bom, Sim. se em cada Foi palestra tu produtivo, aprendeu né? uma frase, tu vai evoluir. E tu recapitulou. É, perfeito. Michael, embora tu já tenha falado aí um pouquinho, mas eu quero que tu deixe a tua mensagem como presidente da CIP, como empresário, para os corretores que desejam vir para o mercado, até mesmo para os construtores, enfim, deixar essa mensagem de otimismo sobre o nosso mercado para corretores e construtores. Então, o nosso mercado, cara, ele é extremamente pujante, né? Como eu falei lá no meio da nossa conversa, eu comecei a incorporar em 2010, onde ninguém queria o perequê. Perequê era o patinho. Era o E aí patinho a gente- feio. E aí a gente fez aquilo que você falou. Nós éramos uma empresa pequena, que nós fizemos um prédio de 1.100 metros e nós fizemos um plano do nosso negócio. E nós planejamos a nossa empresa para 10 anos. E começamos a elevar a régua no produto que a gente colocou e criar uma visibilidade diferente para aquele mercado que não era existente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que depois de 2019 e 2020, os caras começaram a me chamar de visionário. Mas não fui visionário, a gente fez um plano. A gente acreditou no mercado, apostou no mercado e fez uma desenvoltura para isso. E o que eu quero dizer com isso? Que o mercado ele é muito bom, ele é extremamente disputado, é pujante demais, mas tem uma característica que o cara não pode perder, ou duas ou três: transparência, seriedade e honestidade. Transparência, seriedade e honestidade. Foi como a gente fez no nosso negócio. A gente sempre levou a coisa muito certo, muito reto, muito correto. Então, e trabalhou demais. Isso é inevitável, né? Não, exatamente. Se não trabalhar... Então, possibilidades o mercado vai abrir, possibilidades de empresas novas entrar vai acontecer, mas as pessoas têm que entender que esse mercado também já é um mercado formado, que também já tem uma identidade, e que elas têm que talvez fazer um filtro um pouco mais aguerrido daquilo que elas querem para elas, porque os espaços eles já são
automaticamente ocupados. Então, Tem que se diferenciar, né? não é fácil entrar num mercado com uma certa formatação já. Mas eu digo que essas 3 coisas que eu falei são o principal, independente da profissão. Legal. E Perfeito. independente da posição que o cara ocupe, né? Para nós é uma honra ter você aqui com a gente. Te agradeço mais uma vez em nome de toda a Ciesc, toda a diretoria da Ciesc. Eu tenho certeza que muita gente queria estar aqui com a gente, né? Fazendo perguntas. Fazendo essa pergunta, fazendo esse bate-papo. A gente só tem a desejar a vocês que vocês cumpram os objetivos, né? E o pouquinho do que vocês estão imaginando para a CIP. Contem com a Ciesc, tá? Contem com a nossa parceria, contem com os corretores. Eu tenho certeza que os corretores vendem Porto Belo também porque vocês criaram uma história para Porto Belo, né? E isso é muito legal, tá? Então, mais uma vez, em nome de toda a Ciesc, né? Eu tenho a agradecer. Você, corretor, não esquece de se associar. A pessoa que quiser saber um pouquinho das informações da CIP, ela faz o quê? Tem um site da CIP? Tem um site, tem o Instagram. Qual que é? acip.com.br acip.oficial é o Instagram. É isso? E o site é acip.com.br. acip.pb. acip.pb de Porto Belo. De Porto Belo. É. Legal, legal. Isso é bom. E, gente, os nossos objetivos são os mesmos de Verdade. vocês. Não tenham dúvida, porque vocês nada mais são que vendedores de cidade, É isso aí. né? Então, Nós somos os secretários de turismo da cidade. Nós chegamos Exato. antes que todo mundo. Vocês vendem a cidade, e os Vendemos a nossos cidade. objetivos são os mesmos e com verdade. certeza a gente precisa de vocês para continuar trilhando esse objetivo, porque Legal. automaticamente se os corretores apostam nos construtores, Verdade. as coisas convergem com uma taxa maior. Legal. Então, realmente, a construção da CIP ela só é um direcionamento, mas vocês também fazem parte disso, porque estão por trás das incorporadoras das consultoras. Então, precisamos de vocês, de todos os corretores, precisamos do time de vocês. Sugiro que quem não é associado, que se associe a vocês, eu acho que faz muito sentido o trabalho que vocês estão fazendo. E quanto mais força vocês juntarem, mais cara diferente vocês dão para a entidade de vocês. Legal. E a relevância e o peso, não que não tenham, mas quanto mais gente a gente reunir, e é o que nós pensamos hoje como entidade. E também abro o convite para quem quiser participar da CIP, que nos procure, né? Que venha falar conosco. A gente precisa de mais empresas. Nós estamos falando que tem quase 200 incorporadoras em Porto Belo e nós temos 52 associadas. Então nós estamos com 25% desse acerto. Vamos lá, vamos contribuir, né? Acho que faz todo sentido, né? A gente planejar a cidade, porque é como você falou, quando a maré sobe, todos os barcos eles são empurrados. Então, esses 150 que não fazem parte hoje, poderiam estar fazendo, criando a diferença, força, né? Ajudando a gente e dando ideia e sugestão. E seria mais ágil, né? Obrigado pela oportunidade. Valeu. Obrigado a você. Turma, até o próximo abraço. Conecta Ciesc, né? Fiquem com Deus. Obrigado mais uma vez, Maiquinho. Deus te abençoe. Obrigado. Valeu, Mike. Valeu. É difícil tirar o homem do trabalho para botar ele aqui, hein? Vocês não fazem ideia de quanto é difícil, tá? Valeu. Vocês aí que estão nos assistindo mais uma vez, né? Você que ficou conectado com a gente, muito obrigado. Mike, obrigado. Obrigado à nossa assessora, né? Que tá ali dando o apoio. Que bancada. Que bancada aqui. Valeu. Grande abraço. Fique com Deus.